A vida entre o campo e a cidade. A maioria dos brasileiros vive na cidade. E mesmo a população que costuma morar no campo está cada vez mais ligada às coisas da cidade. Muitas pessoas que habitam em áreas rurais têm contato com a realidade urbana por meio do rádio, da televisão, da internet e do telefone. Então, é grande o número dessas pessoas que se deslocam com muita frequência, até mesmo diariamente do campo para as cidades, onde costumam trabalhar, vão a consultas médicas, fazer compras, passeiam e realizam outras atividades. Os habitantes das cidades também têm contato com a vida do trabalho no campo e conhecem suas paisagens. Isso ocorre devido ao crescimento do turismo rural, à melhora dos meios de transporte que facilitam o acesso ao campo para trabalho e lazer, e aos meios de comunicação que cada vez mais se aproximam das pessoas, que são os meios de comunicação celular, notebook, né? É através da internet, né? Eles vão se comunicando. Você mora no campo ou na cidade? Pense nas características do lugar onde você vive. Em uma folha avulsa, faça o desenho para representar o que você mais gosta nesse lugar. Depois, elabore uma legenda explicando por que gosta dele. Você vai fazer um desenho no seu caderno de geografia e vai mostrar onde você mora, o que tem nessa cidade, vai fazer a sua casa, as coisas que tem na sua cidade que você gosta de fazer, piscina pública ou um parque, ou o que você gostar. E vai escrever os quadradinhos ao lado e vai colocar aqui, ó, por exemplo, Parque das Águas, clube de esportes, ou piscina tal, entendeu? Observe a vista de Nova Fátima, no Paraná, em 2017. Depois, em dupla, responda as questões. Vocês vão responder sozinho. Que elementos diferenciam as áreas rural e urbana desse município? Olha lá os elementos que diferenciam, ó. No espaço rural, onde que tá verde, ó, tem áreas de mata e de plantio, ó, aqui. Construções rurais, asilos e estrada de terra, ó. Os elementos da área urbana, ó, aglomeração, muita gente e construções e vias. Na opinião de vocês, quais as semelhanças diferentes podem existir no dia a dia dos moradores do campo e da cidade? Quais as atividades de trabalho que predominam nessa área? No campo, o cultivo, o turismo, né? A cidade com atividade de indústria, de comércio, de prestação de serviço, que nós já estudamos anteriormente, o que é indústria, o que é comércio, o que é prestação de serviço. Orientação espacial. Além de saber elaborar uma representação e sua respectiva legenda, de interpretar representações feitas de outras pessoas, é importante conseguir se orientar utilizando mapas, plantas e outras representações. Para isso, é necessário identificar pontos de referência como quarteirões, quadras, cruzamento entre ruas e avenidas, construções, além de usar noções de direita, esquerda, ao lado, em frente, entre outras. Observe o exemplo abaixo. Legenda: escola e parque, açougue, moradias, mercados, armazém, padaria, posto de gasolina, veterinário, vias de circulação. Aí aqui nós temos, olha, a rua Girafa, aqui nós temos a avenida Palacete das Águas, aqui nós temos a avenida Onça Pintada, aqui nós temos uma rua Jabuti, Rua Sabiá. Então, imagine a situação. João mudou para uma nova propriedade rural com a criação de gado e horta. Ele precisa ir até a cidade mais próxima e encontrar comerciantes interessados em comprar suas hortaliças. Ele também precisa encontrar um veterinário para vacinar seu gado. Como João ainda não conhece bem a cidade, vai precisar se orientar usando a planta acima. Em quais estabelecimentos comerciais João precisa oferecer as suas hortaliças?
Ele precisa oferecer no mercado e no armazém. Tá aqui. Ó, mercado e armazém. Sabendo que João chega de carro na Avenida das Flores e em seguida entra na Avenida Onça Pintada, o que ele deveria fazer primeiro? Ir ao veterinário ou tentar vender hortaliças? Olha, aonde que ele vai? Ó, sabendo que João chega pela Avenida das Flores. Cadê a Avenida das Flores? A gente tem que achar a Avenida das Flores, ó. Vou pegar bem pertinho. Ele chega pela Avenida das Flores, depois ele vai para a Avenida, não tem Avenida das Flores. Ele entra na Avenida Onça Pintada e depois, onde que ele vai primeiro? No veterinário, que é mais fácil. E depois, cadê o veterinário? Tá esse verdinho aqui, ó, a legendinha do veterinário, ó. E depois ele vai vender as hortaliças. Onde que ele vai vender as hortaliças? Aqui, ó, no armazém, ó. Não, no armazém. Onde que tá o armazém de vermelho? Aqui. Aqui é o mercado. Aqui no armazém. Em cada lugar, a convivência possibilita as pessoas compartilhar costumes, gostos e jeitos de falar. Por outro lado, cada indivíduo é único, pois tem um conjunto de características que não se repete em nenhum outro. Leia o texto e responda as questões a seguir. Logo, eu já estava procurando fazer amizade com outras crianças. Ah, não foi fácil, não. Eles riram de mim. Era porque eu falava com um R carregado, porque eu nunca tinha visto elevador, metrô, revistinha, tênis de marca, shopping center. Não demorou muito. Elas perceberam que eu não sabia, elas perceberam que eu não era tão sabida quanto elas. Eu sabia andar a cavalo, tirar leite de vaca, fazer queijo, pescar, sabia subir em árvore, descer rio de canoa, sabia contar uma história que não tinha nas revistinhas de saci, bicho do mato, lobisomem, mula sem cabeça e assombração. Esse texto é de Lia Zatz, O Cachecol, São Paulo, Biruta, 2006, SP. A personagem do texto se deslocou do campo para a cidade? Ela se deslocou, ela veio do campo para a cidade ou da cidade para o campo? Justifique sua resposta. Ela veio do campo para a cidade, né? Segundo o texto, ela nunca tinha visto elevador, nem metrô, né? Nem revistinha, nem tênis de marca. Esses elementos que são encontrados na cidade. De acordo com o personagem do texto, o que há de semelhante entre ela e as demais crianças? Todas são sabidas. Entre a diferença entre as crianças do campo e as crianças da cidade, nem sempre são como as descritas no texto. Em muitos lugares, essas diferenças estão diminuindo. Converse com seus colegas para responder as questões. Converse com as pessoas da sua casa. Por exemplo, no caderno, vamos responder, hein? Página 124, as questões C, né? Que não dá para responder. A questão C, que tem essas duas bolinhas, ó. De que maneira uma criança do campo poderia ter acesso a revistinhas? Ou criança da cidade poderia aprender a pescar? As personagens do texto diz que ao chegar à cidade tentou fazer amizades, mas as crianças riram dela por considerá-la diferente. Você já viveu ou presenciou uma situação como essa? Qual a sua opinião sobre isso? Vimos que a matéria-prima para produzir papel vem do campo. Você sabia que existem vários tipos de papel? Já ouviu falar de papel reciclado? Reciclar é aproveitar matérias-primas que parecem não ter mais utilidades e transformá-las em matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Vamos aprender a fazer o papel reciclado? Essa atividade deve ser realizada com acompanhamento de um adulto. Olha os materiais necessários: papéis usados, folhas de caderno, papelão, caixas de ovos, etc. Potes vazios para cada tipo de papel, panos e jornais, liquidificador e bacia funda,
peneira de plástico com fundo plano, ela precisa caber na bacia. Piquem os papéis, colocando cada tipo em um pote com água. Deixe de molho por 24 horas. Coloque uma xícara desse papel úmido no liquidificador com 3 caixas de xícara e bata bem. Coloque em água até a metade da bacia. Joguem a mistura do liquidificador na água e misturem com a mão. Mergulhe a peneira pela lateral da bacia até o fundo. E suba a peneira bem devagar, sem inclinar. Uma camada de papel vai se formar na peneira. Retire a peneira da bacia. Passem a mão debaixo da peneira para esconder a água. Coloque a peneira sobre o jornal para secar. Ainda sobre o jornal, cubram a peneira com um pano e apertem até que seque. Virem a peneira sobre as folhas secas de papel. Batam no fundo dela para soltar as folhas de papel. Deixe a folha entre os jornais mais secos até o dia seguinte. Depois ela estará pronta para ser usada como vocês preferirem. Agora reflitam. Como reciclagem de materiais contribui para diminuir o espaço no meio ambiente? Quais as atitudes em casa e na escola podem favorecer o uso desse papel? Essa prática contribui para a diminuição da quantidade de resíduos sólidos descartados e também da retirada de recursos da natureza.